em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, a continuidade do sermão da manhã. Como eu já falei para os irmãos pela manhã, preguei a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 6. Agora, dando continuidade, farei a leitura novamente, do versículo 1 ao 13, mas a exposição se dará do versículo 7 ao versículo 13. Assim diz o Senhor nosso Deus. Efésios 3, do 1 ao 13, a leitura. Exposição do 7 ao 13. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Oremos. Bondoso Deus, ouvimos o Senhor falar conosco nesse texto pela manhã, na primeira parte desse texto, e queremos mais, Senhor. Queremos ouvir mais o Senhor falar conosco. Queremos que o Senhor deixe diante de nossos olhos, pelo Teu Santo Espírito, desvendado, destrinchado, tudo o que esse texto aqui tem para nós, Senhor. Tudo o que esse texto tem para edificar o Teu povo. Queremos, ó Deus, ser consolados por Ti nessa noite. Queremos ser exortados por Ti nessa noite. Queremos também, ó Deus, ser edificados pela Tua palavra nessa noite. Ó Deus, abre o nosso entendimento. Manifesta a Tua glória nessa noite. Cristo seja anunciado. A proclamação do mistério de Cristo seja mais uma vez bradada desse púlpito aqui. E que o Teu povo responda com fé em Ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pela manhã nós vimos, meus irmãos, na primeira parte desse sermão, aqui a revelação do mistério. O apóstolo Paulo, na primeira parte desse capítulo, do versículo 1 ao versículo 6, ele expõe aqui essa revelação do mistério de Cristo. Vimos que esse assunto já foi tratado pelo apóstolo Paulo, na verdade foi iniciado no capítulo 1. Ele começou a aprofundar um pouco desse assunto no capítulo 2, mas é somente no capítulo 3, especialmente nessa parte aqui do versículo 2 ao versículo 6, que ele detalha ainda mais o mistério de Cristo, expõe assim a revelação do mistério de Cristo. Como pontuei mais cedo, a segunda parte do texto se refere
a proclamação deste mistério. Se na primeira parte Paulo se concentra em explicar a revelação do mistério, na segunda parte do texto, a sua intenção, o seu objetivo é anunciar o mistério, é mostrar a necessidade dessa proclamação. O mistério precisa ser proclamado. E ele foi comissionado por Deus para este trabalho, para essa tarefa, para proclamar o mistério de Cristo. Observe o versículo 7, que é o primeiro versículo aqui dessa segunda parte do texto. Paulo diz, do qual, a expressão que ele utiliza aqui, do qual. Essa expressão, meus irmãos, ela tanto une o assunto aqui que vai ser abordado por Paulo com o que foi dito anteriormente, ou seja, ele ainda está falando desse mistério, mas agora com uma outra perspectiva, agora focando nesse anúncio. Mas, ao mesmo tempo, esse versículo ele serve também como essa virada de chave. Esse é o versículo que serve como a dobradiça da passagem. Ele está conectado ao que foi dito anteriormente, porque o mistério ainda está sendo falado, mas ele já traz uma nova perspectiva, ele já introduz uma nova questão, ou seja, a necessidade da proclamação do mistério. Eu enfatizo isso daqui, essa questão do versículo 7, iniciar dessa maneira, porque alguns comentaristas, eles procuram quebrar, por assim dizer, a passagem, na verdade, a partir do versículo de número 8, entendendo que Paulo falou do mistério ainda de forma a estar ligado ao versículo 6, o versículo 7 ainda. A ideia é que do 1 ao 7 é a primeira parte, segundo alguns, e do versículo 8 em diante é que é a segunda parte do texto. Contudo, se você observar, o versículo 7, na verdade, ele está assim ligado, ao que é dito antes, com relação ao assunto, mas ele já introduz uma nova ideia, uma nova questão acerca do mistério, da revelação do mistério. E é exatamente essa ideia da proclamação, é assim que ele começa, do qual, ou seja, deste mistério, da revelação deste mistério, do qual, veja a ideia nova, fui constituído ministro. E aqui de cara você já tem um ensino bem explícito da palavra de Deus sobre como é que ministros nascem, como é que ministros são feitos, como é que nós temos formação de novos ministros. O texto é claro, um ministro só pode existir na igreja se ele for constituído. É o próprio Deus quem chama os seus ministros. Ninguém pode se fazer ministro, ninguém pode impor as suas mãos sobre si mesmo e se declarar agora ministro de Cristo, mas apenas aqueles que são vocacionados por Deus, são constituídos pelo próprio Senhor, e assim são designados para esse serviço e capacitados por Deus para proclamarem este mistério, o mistério de Cristo. Meus irmãos, Paulo não se fez ministro, e nenhum ministro fiel, de fato, ele se faz ministro, ele na verdade é tornado por Deus, e a igreja reconhece como legítimo ministro. Não, o presbitério não concede o dom de ministro, é Deus quem faz isso. O presbitério, pela imposição das mãos, vai reconhecer aquilo que Deus já deu àquele indivíduo. É necessário que isso aconteça, porque o próprio Deus ordena que isso ocorra, mas Deus é quem levanta o ministro. E o presbitério vai e impõe as suas mãos, assim reconhecendo o chamado do Senhor. Veja o quão absurdo é homens quando se fazem ministros de Cristo, não tendo sido chamados por Ele para este ministério. É loucura fazer isso. Se colocar para fazer uma obra que Deus não chamou para fazer, ainda mais uma obra como esta, que é a obra da pregação da palavra de Deus, tão séria, de tão grande responsabilidade, querer isso para si, sem Deus ter chamado o indivíduo para isso, é se colocar em risco diante de Deus. Paulo não se encaixa nesse quadro, pelo contrário, ele só exerceu o ministério porque ele foi constituído ministro, ele foi chamado por Deus. Chamado por Deus. E é assim que a igreja deve entender sempre. Vocês aqui, como membros dessa igreja, sempre devem
ansiar e desejar e orar por isso e admitir somente ministros que tenham sido chamados por Deus. Não aqueles que se fazem. Não aqueles, como nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, que ficam de casa em casa, pervertendo a vida dos outros, ensinando falsos ensinos às pessoas, aos mais vulneráveis, e tentando se fazer autoridade sobre as pessoas. Não estes, mas somente aqueles que Deus chama, e o presbitério, começando pelo conselho da igreja, e depois o presbitério, reconhece como constituído por Deus ministro. Serve, versículo 7 e 8 aqui, o apóstolo Paulo traz essa ideia. Versículo 7 e a primeira parte do versículo 8, a parte A do versículo 8. Ou seja, nós temos aqui diante de nós o estabelecimento do ministério. Lembre-se do ministério de proclamação do mistério. O ministério de proclamação do mistério de Cristo. Versículo 7, que eu já comecei aqui a expor, e a parte A do versículo 8. Você deve se perguntar, mas pastor Alex, o que significa a palavra ministro? O que é isso de fato? Porque eu escuto tantas vezes pastores falarem, irmãos em Cristo, mas o que é que significa a palavra ministro? Bem, a palavra ministro, se você observá-la, se você for vê-la no original, é a palavra usada para diácono. A mesma palavra. A palavra que aparece aqui, usada por Paulo, é a palavra diáconos. E aí você se pergunta, mas então como é que é isso? Paulo está dizendo que ele é um diácono de Cristo, mas um diácono não é um ofício distinto do ofício pastoral? Ora, lembre-se que o significado de uma palavra é determinado principalmente pelo seu contexto. É isso que vai determinar em última instância o significado de uma palavra. Claro que basicamente a palavra diácono tem a ideia de servir, como um garçom mesmo, que serve. Tem essa ideia, intrínseca a ela, no seu significado. Mas, biblicamente, dependendo do contexto, pode sim se referir a um garçom num casamento, pode se referir ao servo de um rei, pode se referir a um discípulo de Cristo, um servo de Cristo, nesse sentido, um ministro de Cristo, pode se referir também a um ministro da palavra, como é o caso aqui, e pode se referir ao ofício de diaconia da Igreja de Cristo, como aparece lá em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 em diante. Então, dependendo do contexto, a palavra diáconos, ela vai ser determinada por esse contexto. Aqui, Paulo utiliza essa palavra, ou seja, uma palavra que tem essa ideia de servir no contexto do ministério da palavra. E como é que você pode afirmar isso? Olha, veja que o que ele diz no versículo 7 está atrelado ao que ele fala no versículo 8 sobre pregar aos gentios. Ele é um ministro constituído por Deus para pregar aos gentios. O ministro aqui, o diácono aqui citado por ele, é aquele que prega. Por isso a tradução ela é precisa nesse sentido. É o ministro, o pregador, o homem chamado por Deus para anunciar o mistério de Cristo. Porque, biblicamente falando, meus irmãos, os diáconos, agora no sentido do ofício que Deus entregou à sua igreja, que aparece lá em Atos capítulo 6, que aparece também em 1 Timóteo capítulo 3, o diácono ali, que é chamado por Deus para exercer esse ofício na igreja, este não é chamado pelo Senhor para proclamar a palavra publicamente como o ministro aqui descrito por Paulo. Já falei sobre isso outras vezes para os irmãos, mas vou repetir isso daqui. Irmãos, lembrem-se, diácono, ou melhor dizendo, se alguém é chamado para ser pastor e ocupa a diaconia, significa dizer então que ele está equivocado quanto ao exercício da sua função. Isso acontece às vezes na igreja. Um homem que Deus chamou para o ministério da palavra, ele acaba sendo eleito como diácono daquela igreja. Ou então alguém que é um diácono e acaba sendo eleito para ser um presbítero. Isso pode acontecer, não deveria, mas esses erros às vezes acontecem na igreja de Cristo. O que nós não podemos justificar é fazer o seguinte, porque ele tem um dom da pregação, ele vai pregar enquanto diácono. Não. Se ele tem um dom da pregação, Deus o chamou para ser um ministro, nesse sentido aqui, ele deixa a diaconia e se prepara para o ministério. E não como diácono,
deve pregar. Mas veja, a ideia é essa no texto. Um diácono aqui, ou nesse caso, o ministro aqui, é aquele que serve. Interessante que essa palavra grega, a palavra diáconos, ela é sinônimo de uma outra palavra também muito conhecida. Os irmãos já devem ter ouvido no púlpito e em conversas, imagino que sim, em estudos, que é a palavra usada para escravo ou para servo, doulos. São sinônimos. A ideia é essa, de servo, de alguém que é servo de Cristo, e nesse caso, de forma específica, servo de Cristo para proclamar o seu mistério, para declarar aos gentios a sua revelação. Observe que o verbo aqui, ele se encontra nessa condição aqui, no passivo, e ressalta mais ainda a ideia de que ele foi colocado por Deus. Veja, eu fui constituído. No passivo, ele não se fez, ele não se constituiu. Eu fui feito, fui constituído. Ministro de Cristo. Isso não anula de forma alguma a ideia de que um homem pode ansiar, desejar o ministério da palavra. O próprio Paulo falou sobre isso em 1 Timóteo capítulo 3. Aquele que deseja ou que aspira ao episcopado, excelente obra, ele almeja. Não é errado desejar isso. O problema é desejar isso quando Deus não quer isso para o indivíduo. É bater a cabeça, é dar murro em ponta de faca, insistindo numa coisa que Deus não chamou para a pessoa fazer. Deus tem que ter chamado, repito. Se isso não tiver acontecido, tal pessoa estará incorrendo em grave erro diante do Senhor e prejudicará a igreja. Os irmãos têm alguma dúvida? Eu espero que não tenham quanto a isso. Que há homens de Deus, homens que, mesmo sendo homens de Deus, crentes, acabaram incorrendo no erro de entrar no ministério sem terem sido chamados para exercer o ministério? Ou você acha que todo homem que foi ordenado por um presbitério foi algo que tinha a aprovação divina pela sua palavra? É claro que isso está debaixo do decreto de Deus, da sua soberania. É claro que isso não fugiu ao controle do Senhor, mas, biblicamente falando, de acordo com a sua revelação aqui, a sua revelação da Escritura Sagrada, muitos homens são ordenados sem serem chamados por Deus para o ministério. E sabe qual é a consequência disso? Um mal terrível para a igreja. Homens pastoreando a igreja sem terem sido vocacionados por Deus para isso. Não foram constituídos por Deus. Eles se auto-constituíram ministros. O apóstolo Paulo diz ainda, conforme o dom, versículo 7, o dom da graça de Deus a mim concedida. O padrão de serviço de Paulo, meus irmãos, estava em conformidade com o dom da graça de Deus que lhe foi dada. Veja, é um dom, portanto é algo imerecido, é indevido, não era devido ao apóstolo Paulo. Deus o chamou, o constituiu de forma imerecida. A graça que ele recebeu, lembre-se, aí na primeira parte do texto, ele recebeu a graça da revelação do mistério, mas o versículo 7 diz que ele também recebeu graça de Deus para ministrar, para proclamar o mistério. Graça sobre graça. Não apenas na revelação do mistério, mas também na sua proclamação. Todo ministro fiel à palavra de Deus, ele precisa receber da graça de Deus para anunciar a sua palavra. Quão tolice é um ministro acreditar, confiar simplesmente no seu potencial, na sua capacidade para poder pregar, sem depender da graça de Deus. Não pode acontecer isso. Homens que confiam em seu conhecimento, em seu intelecto, em sua capacidade de lógica, de raciocínio, seu conhecimento teológico, suas leituras, ele está indo contra o que o apóstolo Paulo ensina aqui. Um ministro fiel, ele depende da graça de Deus que opera nele e através dele para que a palavra seja proclamada. Quantas vezes, meus irmãos, nós ministros não ouvimos pessoas comentarem sobre um sermão, falar a respeito de um sermão, de maneira a elogiar um sermão,
a dizerem que Deus falou com ela profundamente através daquele sermão, e nós estamos pensando assim. Para mim, hoje foi um dos meus piores sermões. Eu não fui tão claro, não consegui explicar tão bem a mensagem, e as pessoas falarem isso. O que é isso, senão Deus graciosamente falando com o seu povo através da palavra, independente do ministro, apesar do ministro, apesar dos defeitos, dos pecados, apesar das incapacidades que o ministro tem. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei, isso foi há quase 14 anos, e eu levei uma palavra para jovens numa quarta-feira, e eu lembro até hoje, eu fui pregar em 1 de João, e tentei estudar ali, me preparar, 18 anos de idade, não era nem para estar fazendo aquilo, mas enfim, fui. E aí, preguei 9 minutos, lembro até hoje. Eu saí dali arrasado, profundamente triste, pensando, eu não fui chamado por Deus para fazer isso. E para minha surpresa, com todos os erros, os defeitos, inclusive não era nem para estar ali pregando, repito, eu ouvi de 2 pessoas falarem que Deus tinha falado com elas naquela noite. O que foi isso? Somente a graça de Deus. Pela sua palavra, Deus falou com aquelas pessoas. E o sermão mais pífio, por assim dizer, menos preparado, ou mais bem elaborado, só fará algum efeito, em última instância, se a graça operante do poder de Deus atuar. É isso que faz a diferença. É isso que faz o seu coração ferver e queimar por Deus, quando você escuta Deus falando pela sua palavra. É Deus trabalhando graciosamente através da mensagem no seu coração, falando com você profundamente pela sua graça, não por causa do ministro, mas apesar do ministro. Mais uma vez, aponto para esse fato da tolice de um ministro se considerar alguma coisa quando ele deveria ser totalmente dependente da graça de Deus. Totalmente dependente. Um pastor soberbo é uma contradição ainda mais grave, porque um cristão soberbo já é uma contradição. Agora imagine um pastor, que pressupõe-se ser um cristão, soberbo, arrogante, um homem que deveria viver e proclamar a humildade, assim como Cristo, não de forma falsa, não de maneira mentirosa, hipócrita, mas com sinceridade, ser humilde em seu anúncio e sabendo, ciente de que depende de Deus na sua proclamação. Paulo tinha essa consciência e nos ensina isso daqui. O dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Sim, segundo a força operante do seu poder. Essa capacitação, meus irmãos, corresponde à atividade da habilidade dinâmica de Deus para transmitir o mistério. Deus não dá a responsabilidade a alguém, seja ela qual for, ainda mais para o ministro da palavra, sem a devida provisão de poder para executar. Tudo que Deus coloca em nossas mãos para nós cumprirmos, Ele nos dá condições, capacitação para nós assim fazermos. Deus deve ser louvado por nós nessa noite, pois os seres humanos não conseguem por seu próprio poder tomar a iniciativa da obra, nem realizá-la. Deus é quem faz isso. Deus usa o ministro, Deus usa a palavra que sai da boca do ministro, Deus toma essa palavra e leva ao seu coração e opera em você para que você responda a essa palavra em obediência e fé. Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Porque usando os instrumentos, tanto na atividade de proclamar, como também naqueles que estão recebendo, ouvindo a mensagem, Deus está atuando em ambos, operando pelo poder da sua graça. Versículo 8, início do versículo 8, parte A, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Veja, o destaque aqui é importante para o pronome pessoal que Paulo utiliza. A mim é uma ideia enfática.
Ele está sendo enfático aqui. A mim, isto é, logo a mim. Para mim, logo. Paulo deseja transmitir aqui que ele se considera o inferior ao menor de todos os crentes que receberam essa graça. E é isso que ele expressa, ele diz, a mim, o menor de todos os santos. E grave isso daqui, se você puder até anotar, anote. O menor de todos os santos aqui significa, a ideia é essa, ínfimo, mínimo. É uma expressão no original muito marcante. É como se Paulo estivesse dizendo assim, a mim, o menor dos menores. Menor do que o mínimo. E você pode parar para pensar, mas veja, semanticamente isso não faz muito sentido, porque se é o menor, já é o menor. Mas Paulo está querendo enfatizar isso. O menor dos menores. O menor de todos. Incomparavelmente, infinitamente menor. Não há santo algum que possa ser menor do que eu. A mim, logo a mim, o menor de todos. Foi confiada essa graça. E aqui alguns comentaristas entendem que é possível, é provável, que o apóstolo Paulo esteja usando aqui um jogo de palavras. Por quê? Porque o próprio nome de Paulo significa, pelo menos em latim, é pequeno. E a tradição da igreja, da história da igreja, diz que ele era um homem pequeno. Então o seu nome tem esse significado, pequeno. A sua estatura provavelmente era pequeno. E aí Paulo utiliza esse jogo de palavras, provavelmente, para expressar isso. A ideia é, eu que sou pequeno, pequeno pelo nome, pequeno na estatura, imoral e espiritualmente menor do que o mínimo do mínimo de todos os cristãos, logo a mim. E aí você se depara com esse texto, eu não sei se a sua reação é essa, eu espero que não, mas talvez seja, como Paulo pode estar falando isso de forma sincera? Ele se considerava de fato o menor dos menores? Como? Ele é o apóstolo, como aqui mesmo é dito, e em outras passagens, o apóstolo dos gentios. Ninguém escreveu mais textos no Novo Testamento do que o apóstolo Paulo. Quem poderia ter o conhecimento tão abrangente da Bíblia, da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo? Como esse homem que recebeu tanta revelação de Deus, como ele pode se colocar nessa categoria de tamanha inferioridade? Não soa hipócrita essa fala? Não soa algo estranho aqui? E a resposta para isso é um sonoro não. Essa fala não é hipócrita? É claro que não é hipócrita. Meus irmãos, à luz da perfeita retidão de Deus, a avaliação do apóstolo Paulo sobre si mesmo não se tratava de falsa humildade, e sim de uma autêntica sinceridade. Paulo sabia que não era digno. Ele reconhecia isso diante do Senhor. E há talvez aqui pelo menos dois motivos que o fizessem a pensar dessa forma. O primeiro é que ele se considerava o principal dos pecadores e indigno da salvação que Deus graciosamente lhe concedeu. Você vê isso ele falando a Timóteo. 1 Timóteo 1,15, ele se considerava o principal dos pecadores e indigno da salvação. Em segundo lugar, ele havia blasfemado e perseguido Cristo. 1 Timóteo 1,13, ele fala isso. E perseguia a igreja tentando destruí-la. Você vê isso em vários textos da palavra de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele consentia na morte de cristãos e ali também estava envolvido na morte de Estevão. Ele olha para essa situação, para o seu passado, para o que ele já tinha feito contra Cristo, contra a igreja e diz, logo a mim foi dado tudo isso. Sim, ele se sentia tão indigno, não apenas da graça divina da salvação, mas também da graça de Deus em nomeá-lo para pregar sobre essa salvação. Graça sobre graça. A graça salvífica que chama o apóstolo Paulo para a salvação e que o comissiona para proclamar esta salvação. Concluindo aqui essa parte, foi ao apóstolo Paulo que essa graça foi concedida. A mesma graça mencionada no versículo anterior, a saber,
a graça que o capacitou a ser ministro do Evangelho e a graça capacitadora que lhe deu o poder divino de proclamá-lo. Eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim, o menor dos menores. Se esse era o pensamento do apóstolo Paulo acerca de si mesmo, qual deve ser o nosso? Qual deve ser o nosso? Qual deve ser a nossa percepção acerca de nós mesmos? Não é exatamente o contrário disso muitas vezes. Nós temos o conhecimento ínfimo comparado ao apóstolo Paulo. Nossa santificação vai de mal a pior muitas vezes. Não recebemos a revelação como ele recebeu, revelação da parte de Deus, direta. E nos achamos melhores do que os outros. Não, nós não falamos assim, o melhor de todos, nós pensamos assim acerca de nós mesmos, o maior de todos. O melhor de todos. Seja no conhecimento que nós temos, seja na nossa vida de oração, seja lá o que é que nós exaltamos em nós mesmos diante de Deus e dizemos que somos sim melhores do que os demais. Como estamos equivocados, meus irmãos, acerca disso? A nossa percepção, não de forma hipócrita, mas com sinceridade, deve ser semelhante ao do apóstolo Paulo aqui. Nos colocar nessa condição de indignidade. Talvez você diga, mas eu não fui chamado, nem sou para ser um ministro da palavra, como o apóstolo Paulo. Mas a aplicação aqui se refere a qualquer situação em que você se encontra, em qualquer vocação ou trabalho que o Senhor Deus colocou em suas mãos. Você deve olhar para isso e dizer, Deus me chamou para anunciar o seu evangelho nessa circunstância, nesse lugar, através desses meios, logo eu. Que capacidade eu tenho? Que condição eu tenho? Para começar, você deve pensar assim acerca da sua salvação. Não sou digno de ter sido salvo pelo Senhor. Sou o pior dos pecadores. E além disso, Deus me concedeu graça sobre graça, a ponto de me dar capacitação para anunciar o seu evangelho, testemunhar de Cristo, onde eu estou. Logo eu. Assim deve ser o nosso raciocínio acerca de si mesmos. Paulo continua, e agora veja a parte B do versículo 8. Parte B do versículo 8 e o versículo 9. Paulo agora fala do desempenho do ministério. O desempenho do ministério, lembre-se, de anunciar, de proclamar o mistério de Cristo. Parte B do versículo 8 e o versículo 9. Observe que Deus não somente fez de Paulo o ministro do evangelho, mas também ele deu poder para executar a tarefa. E agora, nesses versículos, a parte B do versículo 8 e versículo 9, ele explica a atividade e o conteúdo do seu ministério. Parte B do versículo 8, ele começa dizendo assim, de pregar aos gentios. A sequência, me foi dada esta graça, veja, de pregar aos gentios. Há uma ênfase aqui a quem Paulo deve ministrar. Ele foi nomeado para ser o apóstolo dos gentios. Isso não significa dizer que outros apóstolos e que outros homens não foram chamados por Deus para também pregar aos gentios. Não entenda isso de forma equivocada. O próprio apóstolo Pedro, ele anunciou o evangelho aos gentios lá em Atos capítulo 10. Ou você não se lembra disso? Na casa de Cornélio. Ele foi, depois daquela visão que ele teve, e ali pregou o evangelho e Deus se manifestou ali através do batizar ali com o Espírito do Senhor, veio a se manifestar de forma fantástica naquele lugar. Então Pedro falou aos gentios, pregou aos gentios, outros homens também. Só que ao apóstolo Paulo foi dada uma tarefa especial. A ideia é essa, ele foi chamado para ser o principal pregador aos gentios. O maior, o mais importante nesse sentido. Aquele que iria ser o desbravador na igreja primitiva. Observe o verbo pregar aí, que transmite sim a ideia de proclamar as boas novas. E o mensageiro das boas novas, ele não cria e nem inventa o conteúdo. Ele já tem uma mensagem dada por Deus. Veja, da mesma forma que ele é constituído ministro, ele é feito por Deus ministro, ele também recebe a mensagem. Ele não tem a autorização da parte de Deus de inventar.
Eu vou agora começar a imaginar o que é que eu vou proclamar, o que é que eu vou anunciar aos gentios. Não, ele vai pregar as boas novas. Ele vai anunciar o mistério de Cristo. Ele vai proclamar Cristo e este crucificado. É isso que ele deveria fazer. Essa era a comissão de Paulo e essa é a comissão de todo ministro de Deus. Não é o que nós temos visto em nossos dias. Pelo menos falo em termos de maioria. Lamentavelmente, os ministros de nossos dias são os que fazem todo tipo de artimanha, todo tipo de negócio, todo tipo de prática na igreja, mas pregar nunca é a primazia. Nunca. Para muitos desses homens. E parafraseando Lutero aqui, como falando acerca disso, ele disse que um pastor que não prega é como um barbeiro que não corta cabelo. Por mais que ele faça qualquer outra coisa, se ele não faz o principal da sua vocação, ele não está sendo fiel à sua vocação. Perde a razão de ser, de existir. Ele não é um barbeiro. Assim, ele não é um pastor. Mas ele aconselha tão bem. Ele visita, ele toma cafezinho na casa das pessoas quase todos os dias. Não estou me opondo a visitar, pelo contrário, isso é bíblico e é maravilhoso. Nem me opondo à ideia de aconselhar também na igreja e na casa. Mas a principal tarefa de um ministro é proclamar a palavra de Deus, do púlpito, no dia do Senhor. É a principal. Se ele não cumprir as demais, estará em falta, precisa ser corrigido. Mas a principal sendo cumprida, ele está sendo, sim, minimamente fiel ao que ele deve ser. E quanto a isso, pelo menos, não pode existir reclamação. Agora, se ele fizer tudo muito bem e aqui faltar, ele deveria ser demitido da igreja imediatamente. Imediatamente. Não se tolerará um dia sequer um ministro que não proclama o mistério de Cristo no púlpito. Quantas igrejas, se fossem fiéis a isso, quantos conselhos, a partir de hoje, ficariam sem pastor? Quantos? Ele é chamado para proclamar, para pregar aos gentios. E aí ele diz, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra insondável, aqui usada pelo apóstolo Paulo, tem a ideia de algo indetectável, inexplorável, inescrutável, incompreensível, impenetrável. A ideia é essa, está além da capacidade humana de investigar. São as insondáveis, ou a riqueza insondável de Cristo. Se refere, meus irmãos, a toda a verdade de Deus, a todas as suas bênçãos, tudo o que Ele é e possui. O ministro é chamado por Deus para proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E sinta o peso dessa palavra, porque aquilo que é insondável, a palavra já ela diz por si só. Haverá sim momentos em que o ministro, por mais que ele se esforce e tente o máximo possível ali explicar e apresentar, é insondável essa riqueza. O quanto Deus tem para nós, e já tem feito por nós, e nos entregado, e ainda fará por meio de Cristo. Insondável. Insondável. Que trabalho difícil esse. Na verdade, impossível. A não ser que seja pela graça capacitadora de Deus para anunciar aquilo que é insondável. Insondável. Versículo 9. Veja, Paulo começa o versículo 9 dizendo assim, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Manifestar. A ideia aqui da palavra é esclarecer. Paulo tinha a obrigação, o dever de esclarecer a todos. É a mesma palavra usada por ele lá no capítulo 1, versículo 18. E possui a mesma ideia do capítulo 1, versículo 18. Ou seja, esclarecer, iluminar. Literalmente, trazer luz. É uma explicação para capacitar os destinatários a compreender o mistério que está sendo revelado. Essa é uma outra função do ministro. O ministro deve esclarecer, iluminar no anúncio, na proclamação da palavra.
ser claro na explicação da proclamação, não é opcional para o ministro. É obrigatório. O ministro não é claro em sua exposição, que não fala de maneira a iluminar as mentes, a deixar desvelado qualquer tipo de dificuldade ali no texto, ele não está cumprindo também o seu chamado. Paulo entendia isso e ensina isso daqui. E essa, repito, é a função de todo ministro. É lamentável como há homens que, mesmo sendo ministros ordenados, parece que quando você escuta eles pregarem num texto, você sai daquele lugar sabendo menos do que você sabia quando entrou. Você sabia pouco do texto, agora você sabe menos ainda, você desaprendeu o que você sabia. Porque ele não conseguiu ser claro o suficiente, ele confundiu ainda mais, ele trouxe ainda mais trevas ao seu entendimento. Ele não manifestou, ele não esclareceu, não trouxe iluminação, não trouxe luz, mas trevas sobre o texto. Qual seja a dispensação do mistério, ou lembrando, também no que nós vimos pela manhã, qual é a administração do mistério. Aqui a palavra dispensação, ela também pode ter a ideia de estratégia. A responsabilidade de Paulo era esclarecer a todos qual é a estratégia ou a administração do mistério. Portanto, esse mistério lhe foi dado a conhecer, versículo 3, nós vimos, seu conteúdo foi descrito no versículo 6, e agora sua administração, seu plano deve ser revelada. E ele diz que havia estado oculto, mais uma vez o conceito de ocultamento do mistério aqui se harmoniza com o fato de que o mistério foi descoberto ou desvelado aos apóstolos e profetas. O mistério foi desvelado a eles e entregue à igreja. Ao longo dos séculos, esse trecho indica a duração do tempo em que o mistério esteve oculto. Lembre-se, durante as eras passadas, os tempos antigos, Deus manteve oculto esse mistério. Não significa dizer, que isso fique bem claro para os irmãos, não significa dizer que o Senhor não tinha dado já indícios, indicações deste plano, dessa revelação. Ele fez isso ao longo do Antigo Testamento, ao longo daquela revelação que nós temos aqui em nossa Bíblia, o Antigo Testamento. Mas agora, ele deu uma quantidade muito maior de revelação deste mistério, a saber, a união entre judeus e gentios em Cristo, num só corpo. Paulo ainda conclui dizendo essa parte, versículo 9, em Deus que criou todas as coisas. Observe que depois de explicar a existência e a estrutura temporal do mistério, agora ele examina onde esse mistério esteve oculto. A preposição que ele utiliza aqui, em, se referindo a Deus, indica que âmbito ou local. O mistério esteve oculto em Deus. Isto é, inacessível aos seres humanos. Ninguém tinha a capacidade de conhecer o mistério, a não ser que Deus tivesse revelado. Que foi o que ele fez. E a frase em seguida, a frase subordinada aqui, que criou todas as coisas com relação a Deus, fala do poder onipotente de Deus. A ideia é essa. Deus, que é o Criador de tudo quanto existe, foi Ele quem fez todas as coisas, Ele também é o autor desse mistério, dessa revelação. Lembre-se, o mistério aqui nesse conceito de algo que foi antes oculto e agora revelado. Deus é o autor desse plano. Foi Ele quem elaborou tudo isso e agora revelou de forma ainda mais clara aos seus santos apóstolos e profetas e à igreja como um todo. Assim como Ele é autor da criação, Ele é autor dessa obra também. Meus irmãos, como é que vocês reagem diante dessa fala do apóstolo Paulo aqui? Do que a própria palavra de Deus está nos dizendo? Nós temos aqui mais demonstrações do conhecimento de quem Deus é, do seu poder soberano, da sua graça, da sua misericórdia manifestada aqui a judeus e nesse caso especificamente a gentios.
Vemos também aqui Deus cuidando do seu povo em levantar pregadores, proclamadores do mistério. Sim, em todo esse texto estamos vendo aqui Deus se revelando o seu conhecimento, revelando a sua vontade diante de nós, revelando o seu ser diante da sua igreja. E como é que você lida com isso daqui? Como é que você reage a isso daqui? Ao mesmo tempo que nós vemos no texto quem Deus é, aprendemos ainda mais acerca de quem nós somos. Pecadores, que fomos alcançados pela graça do nosso Deus. Gentios que estavam distantes da aliança do Senhor, do povo do Senhor. E Ele levantou homens para proclamar o mistério de Cristo a nós. Paulo lá atrás, mas tantos outros ao longo dos tempos foram levantados por Deus e enviados pelo Senhor para anunciar o mistério de Cristo. E aqui estamos, ouvindo mais uma vez esse mistério. Como é que você reage diante disso? Só tem uma reação para você nessa noite: maravilhar-se diante da graça de Deus, que alcança pecadores, que alcança gentios perdidos, que alcança homens e mulheres indignos, menores do que todos os santos. Versículo 10 ao versículo 12, agora Paulo fala do propósito do mistério. Veja, do versículo 10 ao 12, o propósito do mistério. E em síntese aqui, esses 3 versículos trazem a seguinte ideia: o propósito do mistério é que a sabedoria de Deus, realizada em Cristo, seja revelada aos governantes angélicos. Vou repetir: o propósito do mistério, é que a sabedoria de Deus, realizada em Cristo, seja revelada aos governantes angélicos. Vamos por partes. Versículo 10. A sabedoria de Deus revelada aos governantes angélicos aqui. E aí você vai perceber uma diferença. Eu vou explicar isso ao final, na ordem que eu vou seguir aqui. Primeiro eu vejo no versículo 10 a expressão que aparece aí: principados e potestades. Principados e potestades. Observe que as palavras aqui aparecem no plural, indicando não apenas um líder, um governante, mas há mais de um, há vários governantes aqui. E é uma referência, sim, a seres celestiais. E aí se levanta a dúvida: quem são esses seres? Você já adiantou, você pode dizer: pastor, você já adiantou quando você fala que são seres angélicos. Sim, mas há um debate sobre se refere a anjos bons ou a anjos maus. Há aqueles que, pelo fato do apóstolo Paulo mencionar lá em Efésios capítulo 6, chegaremos lá ainda, se Deus quiser, falar ali de anjos maus, de demônios, então aqui ele deveria também estar falando. Contudo, nada no texto, nesse contexto aqui específico de Efésios 3, nos leva a necessariamente concluir que o apóstolo Paulo estivesse falando somente de anjos maus. Da mesma forma, o texto também não nos traz aqui, e aqui eu estou falando à luz do seu original, uma conotação se referindo apenas a anjos bons. Então, o que o texto está falando, na verdade, meus irmãos, é uma referência tanto a anjos maus, a anjos bons, como a anjos maus, anjos profanos. A ideia é que Deus, por meio da igreja, manifesta a sua glória a todos os anjos, sejam eles bons ou maus. Lembre-se que os anjos santos, os que servem ao Senhor, eles se alegram porque estão envolvidos com a igreja. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, Hebreus 1, 14, eles são servos ministradores do povo da aliança. Então eles se alegram com a obra de Deus, com o trabalho de Deus. E ao longo das eras, anjos bons, eles tentaram decifrar o plano de Deus, como é dito lá em 1 de Pedro 1,12. Mas foram incapazes de fazê-lo, eles não puderam prescrutar. E não há dúvida de que anjos maus também desejassem conhecer com antecedência os planos de Deus. Ora, com o fim de frustrá-los, como se fosse possível.
E embora eles não tenham nenhum desejo ou capacidade de louvar a Deus, os anjos maus, até mesmo estes anjos caídos veem a glória de Deus na salvação e na preservação da igreja. Então, sejam os anjos bons vendo essa obra e se alegrando e louvando a Deus por isso, ou seja, também com relação a manifestar isso para os anjos maus, vendo a glória de Deus manifesta diante deles, nos dois casos, Deus faz isso para manifestar aos dois grupos. Lembre-se que os domínios celestiais, ali é o lugar onde tanto os anjos bons como maus, eles residem e tentam influenciar os homens. Paulo fala disso no capítulo 1 de Efésios, nós vimos já. E esse conceito talvez seja difícil de você entender, como é que anjos bons e maus podem habitar ali a mesma região, mas um paralelo para você ter uma ideia disso seria homens justos e injustos vivendo na mesma terra, homens que servem a Deus e que não servem a Deus vivendo no mesmo lugar. Nesse caso, ambos os grupos, seres bons e maus, estão sendo informados da multiforme sabedoria de Deus. Deus, por meio da igreja, está manifestando sua multiforme sabedoria a todo o corpo celeste, seja de bons ou maus anjos. Agora veja qual é o agente intermediário. O texto diz, versículo 10, por meio da igreja. Este é o agente intermediário através do qual esses líderes, essas autoridades angélicas são informadas. A realidade de judeus e gentios, crentes, unidos em um só corpo, em uma assembleia local, meus irmãos, é dada a conhecer aos governantes e autoridades nos domínios celestiais. Preste atenção nisso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que através da união entre judeus e gentios em Cristo, e essa manifestação visível dessa assembleia, dessa comunidade, deste povo reunido para adorar a Deus visivelmente, isso manifesta a multiforme sabedoria de Deus a todos os anjos. Não sei se você entendeu isso. Exatamente agora, quando o povo da aliança se reúne aqui e em todo lugar na face da terra, adorando ao Deus bendito, nós estamos sendo usados por Deus como seus instrumentos para manifestar diante dos anjos, bons e maus, a sua multiforme sabedoria. Muda ou não muda a sua perspectiva sobre o culto solene? Eu apelo à sua alma nessa noite. Pare de ver o culto solene, a reunião da igreja, como se fosse mais um encontrozinho que você vai, como você faz a sua família. Se você vê assim, pare. Aqui é a manifestação da glória de Deus. Aqui, nesse lugar, não por causa do lugar, mas por conta do que acontece aqui, é a manifestação da multiforme sabedoria de Deus diante dos anjos. É isso que está acontecendo agora. É invisível aos nossos olhos, mas acontece exatamente agora, diante de Deus, diante dos anjos. O povo da aliança reunido para adorá-lo, manifesta a sabedoria do nosso Deus, meus irmãos. Como a gente pode olhar para o culto solene, para a reunião da igreja como algo de só menos importância, quando tantas outras coisas tomam uma importância maior do que isso? Deveríamos rasgar nossas vestes e nos arrepender no pó e nas cinzas dos nossos pecados, de como sendo tratado o culto solene. Olhe para os bancos, olhe para o seu lado. E claro, temos casos aqui, inclusive na minha família, de impossibilidades de saúde. Isso é uma outra história. Estou falando de negligência. Estou falando de questões que não são justificáveis, a não ser para o seu coração ímpio, mas não diante de Deus, não diante do trono do Senhor. Não. Para ele não. Além disso, não só a exortação nesse sentido, mas receba isso também como um encorajamento. Um encorajamento. Quando você estiver em casa, pela manhã e pela tarde do dia do Senhor, imagine assim, se preparando para vir ao culto solene. Eu estou me arrumando, eu estou me preparando, seja em oração, seja quando eu vou comer, seja quando eu vou me vestir, quando eu vou tomar banho, tudo que eu vou fazer aqui, me preparando para o culto solene,
eu estou indo para, dentre tantas coisas que isso envolve, isso representa, eu estou indo para manifestar a multiforme sabedoria de Deus diante dos anjos. É o que eu estou indo fazer. Se isso não é encorajamento para você prestar culto a Deus todo domingo, o que é então? O que é então? Promessas vazias? Amizades na igreja simplesmente? Amizade pela amizade? Não com o fim de cultuar a Deus, mas com o fim em si mesmo de apenas nutrir amigos e ter amigos? Meus irmãos, é notável que Deus tenha feito isso por meio da igreja, em vez de dizer diretamente aos anjos. Lembra da pregação de João capítulo 6? Eu não sei se os irmãos vão lembrar. Preguei já tem algumas semanas aqui. Naquele texto eu ensinei aqui aos irmãos que mesmo Cristo, ele sendo onipotente, podendo fazer com que os peixes e os pães se multiplicassem sem usar os discípulos para nada. Ele poderia muito bem ter desejado que aparecesse peixes e pães nas mãos de toda aquela multidão. Foi o que ele fez. Começa a chamar os discípulos, e os discípulos começam a levar os pães, os cestos, para as pessoas que estão ali organizadas para comerem. O que ele está fazendo? Ele envolve os seus discípulos no milagre. Não depende deles para realizar o milagre, mas ele lhe apraz, isso é aprazível ao Senhor, envolver seus discípulos nos seus planos, nas suas obras. Semelhantemente aqui é o que acontece. Deus não precisa de nós para manifestar a sua multiforme sabedoria. Não precisa, mas lhe agrada fazer isso. Ele faz aos anjos por meio de nós. Lembre-se que o propósito da igreja não é apenas transformar o mundo, mas também extasiar o céu. E aí você se pergunta, mas o que significa aqui exatamente a expressão multiforme sabedoria de Deus? Qual é o significado aqui? E veja, por que eu deixei para abordar isso por último? Porque no texto original grego, a expressão aparece por último. Não aqui em nossa tradução, mas no texto original, a expressão, a multiforme sabedoria de Deus aparece por último. E a intenção aqui do apóstolo Paulo é enfatizar isso no texto. Essa expressão recebe a ênfase nesse versículo, a multiforme sabedoria de Deus. E qual é a ideia aqui do multiforme? O que significa isso? Escute bem. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui tem um sentido de muitas, várias, ricas cores que estão lado a lado, entrelaçadas ou bordadas. Na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, o texto no grego, nessa tradução, a mesma palavra que aparece aqui para multiforme, aparece lá na tradução do Antigo Testamento para o grego, com relação à túnica de José, colorida, com muitas cores. A palavra aqui são dois adjetivos que são combinados, que servem para realçar a ideia de multiplicidade. E é usada fora do Novo Testamento como uma referência a um bordado complexo, ou a flores de várias cores. Essa é a única ocorrência no Novo Testamento. E tem a ideia de algo variadíssimo, ou com muitos e muitos lados. Para ilustrar, seria como uma espécie de uma joia rara, como um diamante que tem muitas facetas, que é multifacetado. É uma alusão, meus irmãos, às variadas facetas da sabedoria de Deus. Agora você entende porque a gente cantou o Salmo 139? Que exalta a sabedoria de Deus, a sua multiforme sabedoria. A Deus seja a glória por isso. Se você fica extasiado diante de homens com conhecimento, quanto mais você deveria ficar diante do que o texto está dizendo aqui para você. O nosso Deus tem uma sabedoria infinita. E manifesta sabedoria, por exemplo, na própria criação.
essa ideia aqui com relação à obra de Deus através de Cristo, para pensar um pouquinho com relação à criação. Quantas cores você encontra na criação? Quantas cores? Quanta sabedoria nas grandes coisas e nas mínimas coisas. Na complexidade e na simplicidade. Nos sons, nos gostos, nos cheiros. Tudo isso é a multiforme sabedoria de Deus. De forma mais abundante ainda, na obra da redenção. Versículo 11. Veja agora o propósito de Deus realizado em Cristo. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito supremo da igreja é glorificar a Deus. O que inclui a exibição de sua sabedoria perante os anjos, os quais então o adoram com um louvor ainda mais elevado. Veja a expressão, segundo o eterno propósito. Essa locução aqui, meus irmãos, preposicional, indica que a multiforme sabedoria de Deus não foi o resultado de uma ideia que Deus teve de última hora. Deus não faz planos de última hora. Ele não ajeita as coisas de maneira a dar um jeitinho ali, um plano B, vamos tentar aqui. Não, tudo isso já havia sido planejado desde os tempos eternos. Deus não criou um novo plano depois que Israel rejeitou o Messias. Isso já estava nos seus planos. Agora o que eu vou fazer? Israel rejeitou o meu filho, então agora eu preciso incluir os gentios. Desde toda a eternidade, os gentios já estavam destinados à vida eterna. Os eleitos entre os gentios, assim como os eleitos entre os judeus, segundo o eterno propósito. Aqui o texto bíblico desbanca aquela ideia terrível do dispensacionalismo clássico, que a igreja ela é um plano B de Deus. É um parêntese na história. Parêntese, segundo o eterno propósito que estabelecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa expressão ela é importantíssima, porque aqui nós vemos, nesse título aqui que é dado a Cristo, ou melhor, os nomes que estão sendo referidos aqui a Cristo. Primeiramente você tem uma perspectiva aqui do Jesus histórico, ou seja, tudo que Deus fez por meio de Jesus, na história, no tempo, no espaço. E além disso, essa referência a Cristo aqui mostra pelo menos 4 coisas. Primeiro, o seu senhorio. Jesus, ele é o Senhor. Estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o Senhor. Essa é uma das confissões, talvez a mais antiga da igreja. Jesus é o Senhor. Em segundo lugar, tem o seu nome aqui. Uma referência aqui, quando ele usa o nome Jesus, dando esse aspecto histórico, como eu mencionei. Em terceiro, o título aqui, Cristo. Ou seja, o ungido, o Messias prometido. E em quarto lugar, o seu relacionamento pessoal com os crentes. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. O nosso Senhor. Versículo 12. A presença de Deus agora ela é acessível em Cristo, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Primeira parte do texto. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. A palavra ousadia aqui, observe, ela transmite a ideia de abertura, de falar com liberdade, de não ocultar nada, de uma ousadia, de uma franqueza, de confiança. A ideia básica é de você falar sem restrição. Porque está em Cristo, os gentios agora, nós que estamos em Cristo, podemos falar de forma livre, ousada e aberta com o Pai. E pela ausência de restrição, podemos nos aproximar diante de Deus com confiança. Contudo, essa ousadia não dá espaço para presunção, para arrogância, mas ela é feita, essa ousadia, com humildade e uma admiração reverente. Não entenda a palavra ousadia usada por Paulo de forma desrespeitosa.
É ousadia nesse sentido de não ter nenhuma restrição mais para se falar diante de Deus. Não tem mais nenhum impedimento e não tem nada que você não possa falar diante do Senhor. Mas é com admiração reverente, com humildade. Lembre-se que o nosso Deus, Ele é nosso Pai. E por ser nosso Pai, temos intimidade sim, mas devemos respeito a Ele. E além de nosso Pai, Ele também é o nosso Rei. E você não ousaria chegar-se à sala do trono de um rei daqui dessa terra de uma maneira desrespeitosa ou irreverente. Pelo menos eu imagino que não. Ainda mais se você vivesse num contexto onde os reis tinham poder de vida e de morte. Você não faria isso. A não ser que estivesse louco. Quanto mais diante de Deus. É com ousadia, com confiança sim. Mas com respeito e com reverência. Além disso, a ideia aqui, o verbo que é usado, temos, se encontra no presente. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Veja cada aspecto, cada detalhe do que Paulo está dizendo aqui. Temos. Mas o que é que isso tem a ver para nós? O que é que isso comunica a nós? Está no tempo presente. Traz uma ideia de continuidade. Não é que você tem ousadia e confiança para chegar somente agora, ou depois do culto, ou mais tarde antes de dormir, ou amanhã. É todo dia, toda hora, sem parar. A qualquer momento, em qualquer lugar, pelos séculos dos séculos, você tem acesso com ousadia e confiança à sala do trono de Deus. Temos e teremos para sempre. Para sempre. Como é que os Efésios iriam ler isso? Pare para pensar. Se judeus na antiga aliança só tinham acesso a Deus, no caso o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, no sumo sacerdote entraria ali na expiação anual. Não eram todos os judeus que entravam à presença especial de Deus. Quanto mais imaginar gentios fazendo isso. Mas Paulo está declarando aqui que qualquer um, por meio de Cristo, qualquer um, você pode ter 1 segundo de fé, ou a vida inteira professando a fé em Cristo. Se você está em Cristo, você tem acesso contínuo à presença de Deus. Eu não sei se isso é impactante para você, mas certamente foi para os Efésios quando ouviram aquilo, quando leram aquilo. Nós, gentios, pagãos, com restrições e mais restrições para acessar a sala do trono, não podíamos entrar no templo, no lugar especial ali do templo, não poderíamos. Não agora mais. Em Cristo, podemos e devemos. Veja o apóstolo Paulo declarando isso em qual condição? Prisioneiro de Cristo. Ele é prisioneiro de César, humanamente falando. Está debaixo da autoridade do imperador humano. Mas ele diz que tem acesso a Deus. E esse é o melhor acesso que você pode ter nessa noite. E não tome isso como um clichê, mas tome isso como uma palavra de Deus para você nessa noite. Está sendo declarada desde o começo aqui deste culto. Talvez você tenha dificuldade para resolver algum problema específico nessa terra com alguma causa que você queira resolver, que você queira tratar. Dificuldade de ter acesso a alguma autoridade, a sua presença, uma reunião que seja com ela. Mas isso não é verdade com Deus. Você tem acesso irrestrito à sua presença, por meio de Cristo. Inclusive, se você vir a ser preso como o apóstolo Paulo também, isso não vai te impedir de chegar até a presença de Deus em oração. Paulo conclui no versículo 13 com uma exortação. Ele faz uma exortação. Ele começa: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. A expressão aqui, a
a conjunção, portanto, ela é, obviamente, de forma clara para os irmãos, algo conclusiva, dá essa ideia, está concluindo aqui o raciocínio, portanto, mas não é apenas uma conclusão, há uma ênfase aqui também. A ideia é essa, Paulo está sendo enfático. Portanto, ou seja, o que eu vou declarar agora, o que eu vou dizer em seguida, façam isso, é uma exortação. Escutem e pratiquem o que eu vou dizer a vocês. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Aflições aqui, escute, se refere ao seu encarceramento em Roma a favor deles. Lembre-se que naquele momento Paulo estava esperando que os judeus apresentassem acusações contra ele perante César. Aliás, depois de sua detenção e julgamento em Jerusalém, alguns judeus tentaram tirar sua vida. Após o que ele foi entregue às autoridades romanas em Cesareia, lá em Atos 23, versículos 12 a 35. Ali, depois de um julgamento, depois de um pedido de alguns dos líderes judeus para que ele voltasse a Jerusalém para ser julgado de novo, Paulo apelou a César, Atos 24, versículo 1 em diante, até o capítulo 25, versículo 11, o que o levou a ser enviado a Roma, nos capítulos 27 e 28. E a principal acusação dos judeus contra Paulo era que ele ensinava as pessoas a subverter a lei de Moisés e levava os gentios ao templo de Jerusalém. Você pode ver isso em Atos 21, versículo 28, e no capítulo 24, versículo 18. Dessa maneira, Paulo estava sofrendo tribulações por causa de seu ministério entre os gentios, o que incluía os efésios. Meus irmãos, a disposição de Paulo de sofrer em favor deles é confirmada em uma carta escrita nesse mesmo período de detenção em Roma, em que ele afirma que estava disposto a ser derramado como oferta de bebida em favor da fé dos destinatários. Filipenses 2,17, ele falou isso. Com esse espírito, Paulo exorta os crentes de Éfeso a não desanimarem. Não desanimem, não desfaleçam. Eu tenho experimentado essas tribulações, aflições, por causa de vós. Por causa de vós. Mas a conclusão é, não desfaleçam, pois nisso está a vossa glória. A glória, como vocês bem sabem, é a soma de todos os atributos de alguém. Portanto, é a sua reputação, a sua honra. E por causa da reputação ou honra que desfrutavam por serem novas criaturas em Cristo, Paulo sofria na prisão romana. Pode parecer incomum para você nessa noite receber glória pelo sofrimento alheio, mas isso se assemelha à morte de Cristo. O cristão não se gloria de forma específica pela morte de Cristo, pelo seu sofrimento, como se isso fosse algo bom, ele ter sofrido em si. Mas porque a morte de Cristo tornou possível a honra de ser uma nova criatura. E o que o texto está dizendo aqui é que se Paulo nunca tivesse realizado entre os Efésios seu ministério do mistério, ele não estaria na prisão e os Efésios jamais teriam sido apresentados a Cristo. Veja como uma coisa leva a outra. Ele está preso, encarcerado, por ter cumprido o seu ministério de levar o mistério de Cristo aos Efésios e aos demais gentios. Em outras palavras, sua prisão é prova tangível de que ele pregava as riquezas insondáveis de Cristo aos gentios e em particular aos Efésios. Portanto, a prisão dele é a glória deles e não deve deixá-los entristecidos. Como ouvimos pela manhã, é somente com a perspectiva da soberania de Deus sobre as coisas que nós podemos pensar como o apóstolo Paulo, preso ali, encarcerado, e ver naquela circunstância a mão do Senhor Deus, a sua providência maravilhosa, em tê-lo conduzido até ali, porque ele primeiro pregou o evangelho aos gentios, estava lutando pela causa dos gentios, estava sendo acusado pelos judeus, pelos seus compatriotas. Se ele não tivesse feito isso, os gentios não conheceriam o evangelho. Então aquelas cadeias ali era assim um sinal de glória para eles. Mas repito, só com a perspectiva da soberania de Deus. Quando você olha assim para a sua vida e para o mundo ao seu redor,
que Deus está no controle, levando todas as coisas para a glória do seu nome, para o avanço do Evangelho, através da sua vida, inclusive, do seu testemunho, do seu andar com Deus. É somente assim, no seu sofrimento, por causa da causa de Cristo. É somente assim, quando você olha dessa maneira, que você pode dizer com o apóstolo Paulo: isso é a minha glória, isso é a glória da igreja de Cristo. Que honra, que honra. Os Efésios deveriam olhar para o propósito de Deus nisso tudo. E nós também. Como diz o capítulo 5 da nossa confissão de fé, da providência, parágrafo 1. Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor, pela sua muito sábia e santa providência, de acordo com sua infalível presciência e pelo livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Deus fez isso com Paulo, com os Efésios, e faz isso com a igreja presbiteriana Betel, sendo aqui um agente de Deus nesse bairro, proclamando o Evangelho de Cristo, das insondáveis riquezas de Cristo, o mistério revelado e proclamado pelos santos apóstolos e profetas, e que continua a ser proclamado pelos ministros que Deus levanta para assim cumprirem o seu propósito. A Deus seja a glória, pelos séculos dos séculos, pelo mistério bendito da revelação de Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra, que foi aqui pregada, e te pedimos que aplique em nossos corações, Senhor, que nós venhamos a responder fielmente o que ouvimos pela manhã e à noite, a abraçar essa revelação do Senhor, e também a proclamá-la. Eu, como ministro da palavra, ó Deus, e o teu povo aqui reunido como crentes em Cristo, testemunhas fiéis do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que venhamos, ó Deus, a ser fiéis nesse testemunho, com nossas vidas e também com nossas palavras, Senhor. Nos concede essa graça. Em nome de Jesus. Amém.